dia a todos os companheiros e companheiras. É um prazer enorme e, assim, uma grande honra nós podermos estar fazendo aqui o primeiro seminário para a capacitação de nós, dirigentes da Confederação e sindicatos ligados à CNQ, para a questão internacional. Parceria essa que nós estamos fazendo com o Centro de Solidariedade da FLCO, aqui um trabalho que nós fizemos junto com a companheira Caroline, e está previsto nós fazermos esse primeiro seminário em 2 dias. Na programação, nós teremos aqui uma abertura, aqui pelo companheiro Edilson e a Caroline. Em seguida, uma exposição do companheiro Prado, falando para a gente um pouco em relação à questão da ALCA, e também o companheiro Gustavo e o Newton Freitas falando da experiência da CUT e a Confederação na questão das relações internacionais. Eles vão fazer uma exposição, eles vão participar de um debate, na realidade. Esse debate, quem vai estar mediando será a companheira Caroline, aonde a ideia é uma fórmula de que nós estamos pensando para que, ao invés de ficar somente a questão de exposição, nesse debate a gente consegue ir melhorando o nosso conhecimento dessa experiência da relação internacional. Olha, a CNQ é uma confederação, faz parte da estrutura vertical da CUT, né, Central dos Trabalhadores. A gente vem na construção da confederação há mais de 15 anos já, no sentido de organizarmos o ramo químico a nível nacional. É um ramo que tem uma importância nacional, tanto na política econômica do país, tem uma participação muito importante no PIB nacional, e é uma confederação que hoje ela é composta com 78 sindicatos, composta com um setor desde o petróleo, petroquímico, químico, farmacêutico, plástico, cosmético, papeleiros, vidro e borracha. Então é uma confederação que hoje, nesses 15 anos, nós consideramos uma das mais importantes na estrutura da CUT hoje e talvez a mais importante também na estrutura sindical brasileira hoje. O Solidarity Center, o Centro de Solidariedade, é uma organização que trabalha na área internacional da parte da Central dos Trabalhadores dos Estados Unidos, que se chama AFL-CIO, American Federation of Labor, Congress of Industrial Unions, tá? É a fusão antiga de 2 centrais lá nos Estados Unidos. É a única central nos Estados Unidos. Representamos em cima de 13 milhões de trabalhadoras e trabalhadores de todos os setores. Tem alguns poucos sindicatos fora da nossa central que são independentes. Mas, no geral, nós representamos 60 e poucos sindicatos nacionais nos Estados Unidos que estão afiliados à nossa central, a AFL-CIO. Para nós, trabalho internacional é fundamental. Por quê? Porque no mundo globalizado, as empresas todas estão falando dos países diferentes. Se os trabalhadores, as trabalhadoras não se comunicam, não desenvolvem estratégias juntos, estamos todos. Então, nós temos que trabalhar junto, nós temos que ver qual é o interesse nosso, qual é o interesse seu, aonde é que a gente tem o mesmo interesse e qual a estratégia que a gente pode desenvolver junto. Agora, eu sei que para muita gente é um enigma, assim, o que é relações internacionais. Então, a gente está fazendo este seminário com essa ideia de desenvolver junto um entendimento do que é, no fundo, o trabalho internacional e as relações internacionais, para que a gente possa desenvolver um trabalho significativo, onde a gente tem a força dos trabalhadores unidos, além de um país, de vários países, nesta luta para uma vida digna, para sindicatos fortes. Gostaria de deixar claro que o objetivo do seminário, na verdade, não é a gente aqui aprofundar e tirar definições
sobre temas que a gente sabe que depende muitas discussões. Na verdade, o seminário é mais para a gente trocar experiência, buscar aqui o que a gente, através dessa experiência, do que nós já executamos dentro da CUT hoje, tanto na CUT, no ramo, e a experiência do Centro de Solidariedade, a gente construir uma política para frente. Com essa política que a gente desenvolveu de representar mesmo a base de diversificação na liderança, de organização sindical dentro do país e de solidariedade internacional. E uma componente desse projeto de solidariedade internacional é fazer isso na nossa base lá nos Estados Unidos. Sensibilizar a base nos Estados Unidos da importância o que a gente chama em inglês Global Justice, justiça global, que a gente chama. Temos uma campanha grande dentro do próprio país, nos Estados Unidos, disso. Agora, o Solidarity Center, Centro de Solidariedade, é uma organização à parte da Central, com ligações à Central. A nossa política vem da Central. Nós somos 26 escritores no mundo. Aqui na América Latina, temos um escritório no México, temos um escritório em Montevideo, que trabalha no Mercosul, temos um escritório em Venezuela, temos um escritório na Guatemala, que agora pode ser que vai para México, não sei, sempre temos mudanças nos escritórios, menos aqui no Brasil, né? Temos escritórios na África, na Ásia, na Europa ao leste. E em cada país, em cada região, o trabalho é distinto, dependendo das condições do movimento sindical naquele país e as condições no geral daquele país. Por exemplo, na África do Sul, nós temos um trabalho muito forte em frente a HIV e AIDS, junto com o movimento sindical lá, porque tem que ser, exige, né? Então, depende um pouco das condições no país, o tipo de trabalho que a gente faz. Agora de manhã está previsto, então, nós fazermos uma apresentação onde o companheiro Prado vai falar sobre a questão da ALCA, depois o Gustavo e o Newton falando sobre a experiência da CUT na relação internacional e alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido já com a CNQ. Do ponto de vista da política da CUT em relação ao movimento sindical internacional, agora em 2002, faz 10 anos que a CUT tomou uma definição importante, porque significou uma mudança de rumos, né, a partir de toda uma avaliação que se fazia na época. Então, faz 10 anos de que a CUT se decidiu pela sua afiliação à CIOLS, a Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres, né. Pode até ser um bom, digamos, motivo para a gente fazer um balanço um pouco do que tem significado isso. Então, primeiro aspecto é que havia um novo desenho da conjuntura mundial por esse lado. Segundo, víamos da crise do socialismo real, que tem seu desfecho final em 91, com a dissolução da União Soviética. O primeiro aspecto do ataque do neoliberalismo introduziu uma coisa importante, que foi um questionamento profundo à política predominante nas grandes centrais sindicais do primeiro mundo, que vinha sendo desenvolvida na pós-Segunda Guerra Mundial, que era uma política baseada, não vou aprofundar aqui, mas na dinâmica do estado de bem-estar, do welfare state, no qual o sindicato se integrava através de pactos sociais e uma série de sistemas de negociações em acordos com o grande capital, através da sua representação, e com os governos. O neoliberalismo significou uma reversão desse padrão de relações, onde o capital e os governos que os representam passaram a ter uma posição agressiva contra o movimento sindical em todos esses países. Agora, no texto que está sendo apresentado à plenária, tem no parágrafo 7 uma
digamos, dentro desse processo, digamos, de balanço da filiação a CIOLs e tudo mais, nesse parágrafo 7 se faz uma observação que acho que é bem interessante. Diz assim: o fato de termos escolhido as CIOLs como espaço prioritário da atuação não nega o reconhecimento de dois problemas chaves. O primeiro, que essa organização, a CIOLs, não estava e ainda não está, diz, capacitada para assumir plenamente a feição de uma central sindical mundial estruturada para implementar uma estratégia internacional de defesa dos direitos dos trabalhadores. E, segundo, B, que fora dos seus limites, quer dizer, fora das CIOLs, há ainda importantes centrais sindicais nacionais com as quais a CUT se relaciona ou que cobra da nossa central uma política internacional capaz de se articular com esses setores também. Detalhando essas duas observações, significa, primeiro, que a filiação a CIOLs deveria significar para a CUT um trabalho, um esforço para mudar as CIOLs também, Em 92 e em 2002, a avaliação era e é de que a CIOLs ainda não é uma central sindical internacional, no sentido que a gente entende o sindicalismo, de uma organização para a defesa dos direitos dos trabalhadores, digamos, uma organização capacitada para isso, orientada para isso, tem ainda parte da herança da fase anterior, E segundo, um aspecto importante, que parte das relações prioritárias da CUT estão fora das CIOLs. Então, tem uma série de políticas que a CUT desenvolve com sindicatos da África do Sul, da Coreia, de outros países da Ásia, em América do Sul, que tem essa compreensão de um estreitamento de relações, digamos, entre centrais que enfrentam problemas parecidos. Boa parte dessas centrais é constituída por centrais membros das CIOLs e outras existem também que estão fora das CIOLs. Uma outra política dentro dessa visão de uma estratégia mais geral é a que se desenvolve na Coordenadora de Centrais Sindicais do Conhesul, que surgiu nos anos 80 como uma resposta às ditaduras militares e no processo de luta pela democratização, e que, frente ao Mercosul, que se inicia na década de 90, assumiu um papel-chave na busca de uma resposta mais coordenada, mais articulada entre as centrais da região. O terceiro e último aspecto, então, que eu vou tratar, que são das alianças sociais. Para isso, nós temos que, para entrar nesse tema, nós temos que fazer a abordagem por uma outra dimensão. Primeiro, há efetivamente um novo cenário, onde a base social tradicional do sindicalismo sofreu alterações. Segundo, temos que reconhecer que o sindicalismo tem problemas para organizar sindicalmente a essa nova, entre aspas, classe trabalhadora. Todo mundo fala que nossa prioridade são os excluídos, etc. e tal, mas quando vamos olhar como organizar os excluídos, eu acho que as nossas experiências brasileiras e as internacionais de organizar os excluídos em sindicatos são muito pequenas, muito pontuais. Então, segunda questão, essa nova, entre aspas, classe trabalhadora, o sindicalismo tem uma dificuldade de organizá-la. E o terceiro elemento importante é que o povo pode mudar de feições, pode ser que nossas formas tradicionais de organização nos atendam, mas o povo busca formas de se manifestar. Pode ser o movimento hip-hop da periferia, podem ser grupos culturais, pode ser coisa de juventude, pode ser a forma que for, pode ser o MST, pode ser sem tetos,
pode ser pastoral. Então, o que acontece com as reivindicações do povo frente a essa nova ordem? Elas tendem a aparecer como reivindicações de grupos muito diversificados, ou através de formas diversificadas de organização. Então, esse fenômeno, que não significa que o sindicalismo acabou, nem que vai acabar, né, pelo menos assim, no horizonte previsível, no entanto, nos indica de que se nós queremos ter uma estratégia nacional que impacte as estruturas do poder, que tenha capacidade de pressão, temos que olhar de que tipo de alianças temos de fazer com esses novos setores organizados e desorganizados. Então, esse é o grande desafio que nós temos. E a realização e a dimensão que assumiu o Fórum em Porto Alegre em 2002 mostrou que existe um outro campo, que é o campo das organizações democráticas, progressistas, de esquerda, que defendem uma outra ordem, um outro mundo, e dizem que isso é possível e estão empenhados em construí-lo. Então, essas são, digamos, as duas experiências de alianças sociais amplas a nível internacional que a gente vem trabalhando e que consideramos que são exemplos positivos que mostram potencialidades, digamos, à luz dos objetivos que a CUT se coloca a nível internacional. Muito obrigado. A CNQ-CUT, pode-se dizer, teve uma ação intensiva na área internacional nos últimos 10, 15 anos, com várias participações em fóruns e organismos internacionais, com afiliação à ICEM, que é a Federação Internacional dos Sindicatos da Química, da Energia e da Mineração, com resultados, alguns deles concretos para os trabalhadores nos locais de trabalho, não é, como a ratificação da Convenção 174 da OIT pelo Brasil, não é, que trata da prevenção de acidentes químicos ampliados, medidas em relação à participação dos sindicatos no programa Atuação Responsável da Indústria Química, que trata da questão ambiental, não é, e outros relativos a banimento de produtos químicos e prevenção de acidentes industriais. As conclusões são de que a ação sindical internacional é fundamental na economia globalizada e frente a empresas globais, não é? Como já citaram aqui os colegas que me antecederam, não é? A ação sindical internacional deve estar articulada com a ação sindical nacional e local, né, no chão de fábrica, para que ela tenha um sentido prático para os trabalhadores e trabalhadoras que estão na empresa, que estão no local de trabalho. Nós temos que identificar, não é, estas questões, como transformar questões que se discutem em Genebra, em Nova York, não sei o quê, em questões concretas no chão de fábrica, em cada fábrica. Devemos aprimorar a nossa participação na ICEM, não é? Existem muitas possibilidades para a ação sindical internacional no ramo químico. Eu citei algumas aí, essas diretrizes da OCDE, não é? Tem muitas possibilidades, tem Câmara de Comércio Internacional, tem muitas possibilidades, Banco Mundial, tem várias questões assim que nós podíamos e devíamos estar explorando, não é? Em defesa dos interesses dos trabalhadores. E temas também relacionados à segurança e saúde no trabalho e meio ambiente, né, tem um peso fundamental nas relações internacionais no ramo químico. Basicamente, a questão da ALCA se resume ao debate de um novo projeto nacional. Quando nós discutimos a ALCA, não se trata apenas da dimensão comercial, mas sim de qual é a nova inserção internacional do Brasil na divisão internacional do trabalho. Da forma que as coisas estão ocorrendo, na melhor das hipóteses, o Brasil manteria a sua posição na divisão internacional do trabalho como um produtor de matérias-primas, de commodities e de alguns produtos industriais de baixo valor agregado, com poucas exceções em termos de alta tecnologia. Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, o que é mais provável, devido ao grande protecionismo da principal economia que participaria da ALCA, que é a economia norte-americana,
Na pior das hipóteses, a nossa inserção pode ser uma inserção que represente perdas significativas para o Brasil. Perdas para as suas relações comerciais internacionais, ou seja, destes comerciais surgiriam a partir dessa integração à ALCA, perdas de investimentos diretos no país. Isso aprofundaria a vulnerabilidade externa do Brasil, né? E nós caminharíamos para uma regressão industrial, que seria realmente uma tragédia do ponto de vista da história do desenvolvimento brasileiro. Questão da ALCA, né? Questão da ALCA. Se a gente reduzir a questão da ALCA meramente a uma questão comercial, né? E é o que estão tentando nos convencer, que a questão da ALCA é uma questão meramente comercial, que nós temos que olhar com mais cuidado, né? Estava falando aqui de neoliberalismo, né? Primeiro, as integrações regionais que foram feitas, né? Foram todas elas feitas a partir de um fio condutor, né, de pensamento, que é o pensamento liberal. Mesmo havendo a contradição, né, de você criar um novo espaço econômico que estabelece uma fronteira, né, protecionista nesse espaço econômico, né, mas dentro desse espaço econômico, a ideia é de livre fluxo de mercadorias e fatores econômicos, exceto trabalho. Exceto trabalho. Os liberais nunca gostaram muito dessa coisa de livre circulação de trabalho, porque, né, afeta a gestão deles em cima da força de trabalho. Então a gente olha a questão do NAFTA, por exemplo, e fala, quem ganhou nesse processo de integração do NAFTA? Nós estamos preparando um documento como esse aqui a respeito do NAFTA. Ninguém ganhou, os trabalhadores não ganharam, em nenhum dos países, em nenhum. Nos Estados Unidos foram perdidos 760 mil postos de trabalho, no Canadá 260 mil postos de trabalho, no México só foram gerados postos de trabalho na fronteira, a partir de investimentos que não têm interação dinâmica nenhuma com a economia mexicana. É como se fossem ilhas descoladas da economia mexicana, né? Empregos, né, extremamente precários, péssimas condições de trabalho, baixos salários. Quer dizer, onde os empregos foram gerados foram nas maquiladoras, né? E no resto do país houve perda de emprego no México. Quem ganhou? As multinacionais, né, que puderam, a partir desse novo espaço, né, alocar, né, os seus investimentos da melhor forma dentro da sua estratégia. Dentro da sua estratégia, né? E, frequentemente, chantageando os sindicatos, né, dos 3 países, fazendo o chamado leilão de direitos trabalhistas, que nós vimos aqui no Brasil, não vimos? Vimos no Brasil, né, na questão da guerra fiscal, o leilão de direitos trabalhistas. Nós vimos sindicatos fazendo o leilão de direito trabalhista no Brasil. E aconteceu isso, né, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A coisa da ALCA. A coisa da ALCA é uma ideia, é uma iniciativa do governo norte-americano, né, de expandir a experiência do NAFTA. Né? Expandir a experiência do NAFTA. Constituído o NAFTA, já caminhou-se para o segundo movimento. Bem, o NAFTA está pronto, vamos fazer uma coisa maior ainda. Vamos fazer, né, integrar do Alasca até a Patagônia, né, numa única área de livre comércio, dentro de uma estratégia, né, de constituir um espaço econômico alternativo
né, ao espaço existente hoje, em que o peso da Europa e do Japão é muito grande nas relações comerciais com os Estados Unidos. Não há nada que indique, até o momento, disposição, né, de redução do protecionismo. Então, as dificuldades, inclusive, de negociar a ALCA nesse momento, né, é o seguinte: os 15 principais produtos brasileiros, né, exportados para os Estados Unidos são tributados em 45%. Tem, né, impostos de importação de 45%. Os 15 principais produtos que nós importamos dos Estados Unidos têm tributação aqui de 14%. O que é uma coisa curiosa, porque a economia norte-americana é muito aberta, mas especificamente nessa relação comercial com o Brasil, né, tem, né, essa diferença. Ou seja, então a questão do protecionismo está presente agora, neste momento, né? Então, a melhor das hipóteses, como eu disse para vocês, era o quê? Negociar o protecionismo, reduzir essas barreiras, né, tarifárias e não tarifárias, né? E o Brasil tem um espaço para aumentar as suas exportações para o mercado norte-americano e canadense, que é fundamental, né? O Brasil precisa aí disso mesmo, nós precisamos exportar mais e gerar saldo comercial, porque nós estamos numa situação externa muito vulnerável, né? Então, essa é a melhor das hipóteses, reduz o protecionismo. A gente já vinha dizendo isso, né? Dizendo, olha, a ALCA é um tremendo problema do ponto de vista sindical e dos interesses dos trabalhadores, né? Bem, agora, do jeito que está, né, é preciso ter um empresário muito incauto, né, um empresário muito incauto para defender a ALCA aqui no Brasil. O sujeito precisa, né, tá completamente delirando, né? Não tem nenhum sentido. Nós já não tínhamos motivo. Porque a experiência do NAFTA mostrou que os trabalhadores perderam nos 3 países. Como eu tenho certeza que todos prestaram muita atenção em cada pergunta, eu queria saber o seguinte: vocês acham que tem duplicidade? Ou dá para a gente trabalhar? Eu sei que alguns temas já acabaram muito parecidos, né? Complemento. O Sérgio pediu para eu abrir a mesa hoje pela manhã. Que honra para mim estar junto com vocês de novo. Foi bom ontem à tarde, os trabalhos de grupos, conversaram bastante, tiraram boas perguntas. Bom, então vamos convidar já a nossa mesa, o Jorge,
Então, Nani Stewart, o Giba, Gustavo e daqui a pouco vem o Jorge. Por favor. Então, hoje nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente do normal. O debate na parte da manhã está todo na base das perguntas. Não vai ser aquela coisa de apresentação. Tudo é base nas perguntas que estão nas cabeças da gente, de nós, né? Para a gente esclarecer, para a gente debater junto. Então, o que eu quero saber de cada um de vocês é qual é o nó das relações internacionais. Qual é o nó? Onde é que o bicho pega, né? O Paulinho me explicou essa ontem. Qual é o nó das relações internacionais? Começamos ali com Gustavo. Na verdade, pensando assim, há vários nós, né? Mas se tivéssemos que escolher, se eu tivesse que escolher um, eu optaria pelo seguinte: nós em geral pensamos as relações internacionais, isso no âmbito sindical, nosso primeiro impulso é assim, tentar se relacionar com aquele que é mais parecido, o que nós enxergamos como sendo igual a nós em outros países, com a mesma linha política, a mesma tradição, o mesmo perfil, etc. Agora, se a gente olhar para o mundo, vamos ver que as organizações sindicais de trabalhadores são muito diferentes, né? Há uma diferenciação muito grande de tradições. Bom, começa pelas diferenças nos países, das estruturas legais, institucionais nas quais os sindicatos funcionam, a história do movimento operário em cada país, consequentemente a tradição, digamos, de onde vem esse sindicalismo e tudo mais. Então, eu diria o seguinte: quem quiser fazer relações internacionais apenas com seus semelhantes, do ponto de vista político-ideológico, não fará, né? Porque nós temos uma diversidade muito grande. Eu diria que hoje, qual que seria o nó? É como democratizar as relações internacionais. Eu diria que a grande questão é que as relações internacionais ficaram aquém dos grandes movimentos que a sociedade está tendo em prol da participação e da democratização. Então, a democracia entendida como uma prática que envolve a realização de direitos humanos na sua tríplice dimensão, pessoal, social e de direito ao desenvolvimento dos países, desenvolvimento autossustentado, todas essas grandes questões que estão na agenda internacional hoje e que devem nos mobilizar em termos de objetivos. O Partido dos Trabalhadores foi até pioneiro na busca de novos caminhos para enfrentar esses tempos. Quando, no mesmo ano de 1990, nós chamamos os partidos da América Latina toda. Não importava qual era a sua corrente, simplesmente que fosse de esquerda, do campo popular, do campo democrático, para discutir quais eram os desafios colocados para o nosso continente, para a América Latina, a partir do que tinha acontecido com a queda do socialismo real, enfim. E essa experiência foi inédita, porque até então os partidos políticos se reuniam nas suas
internacionais, os comunistas com os comunistas, os socialistas com os socialistas, os trotskistas com os trotskistas, nas suas diferentes variáveis e tal. E era muito difícil ter espaços de diálogo entre essas correntes. O Foro de São Paulo, que assim se chamou depois, porque a primeira reunião de partidos, esta primeira reunião foi na cidade de São Paulo em julho de 1990, e a última foi agora em Havana, em dezembro. Nós já fizemos 10 reuniões, uma periodicidade anual. É uma experiência muito rica para trabalhar precisamente a busca de consenso. É muito ruim a nossa relação na América Latina. Melhorou daqui a uns tempos para cá, quando nós começamos a discutir mais o setor ALCA e Mercosul. Essa melhorou um pouco. Mas a nossa relação era muito mais com a Europa do que com nossos problemas iguais, que são a América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, enfim. Eu acho que isso precisa ser muito mais fortalecido também, porque é uma relação mais próxima a nós, né? Bom, eu penso nessa pincelada inicial, esses são os grandes nós que nós ainda temos que resolver, né? Acho que já caminhamos muito, a nossa relação melhorou muito, mas ainda temos esses nós a ultrapassarmos aqui. Quando o Giba menciona que a CUT demorou muito para se integrar internacionalmente, eu posso acrescentar que, na realidade, esse é um problema que a gente vai encontrar em tudo, né? O Brasil ficou muito tempo fechado também. Não tem a coisa que é específica dos problemas no movimento sindical, mas tem uma coisa que é uma coisa que a gente vai ver. O Brasil entrou muito tarde também no cenário internacional e ocupa ainda hoje poucos espaços internacionais, né? Então, também no caso de São Paulo, ficou ausente, nunca foi mencionado, só nas pesquisas sobre as piores condições, aí você via lá da ONU, mas nunca com muito destaque para políticas, etc. Então, por isso que a prefeita, uma das primeiras coisas foi enviar um projeto de lei para a Câmara para criar a Secretaria de Relações Internacionais. E talvez são muitos, como o Gustavo já falou, então a pergunta é bastante, mas tivemos dificuldade até de convencer vereadores do PT da necessidade de ter essas relações internacionais. Lula, presidente eleito, assinará o acordo do ALCA? Caso positivo, em que condição se daria isso? O que muda referente ao ALCA com a eleição de Lula, né? Lula eleito, o que mudaria, né? Como o PT pretende enfrentar a política protecionista dos Estados Unidos, que cria barreiras tarifárias para os produtos importados? Eu diria a vocês, Lula eleito, a ALCA, tal como está, não tem. O Lula declarou explicitamente, e está em vários documentos elaborados no partido. Vocês podem consultar a posição nas resoluções de Recife. Aí está bem claro a posição do partido sobre a ALCA. Houve um debate muito bom, uma tarde toda dedicada a esse debate no Congresso do partido, em Recife. E há consenso de que a ALCA, do jeito que está colocada, é um projeto que não significa integração, significa anexação, né? E, dessa maneira, nós o rejeitamos, da maneira como está. A nossa preocupação principal em termos de integração regional é o Mercosul. Isso estava também colocado numa das perguntas. Nós somos a favor da integração com os países vizinhos, a começar a aprofundar o Mercosul,
Qual é a posição da Secretaria Internacional em relação a esses novos atores que atuam na luta anticapitalista internacional, como as ONGs, Via Campesina, Fórum Social Mundial? Eu diria isso, que na verdade o que houve foi que entraram novas relações e que hoje temos um quadro de diversificação de contatos prioritários e tal, mas sem que isso tenha significado rupturas, digamos, com relações construídas na primeira fase da CUT. Qual a política internacional da CUT e como criar mecanismos de socializar as informações com os trabalhadores, né? As políticas internacionais, que tal a nossa central participa, elas têm muitas coisas que não é passada para o trabalhador. Isso daí fragiliza o nosso movimento. Para esta questão de comunicação, nós temos duas coisas que temos que resolver. Primeiro, um funcionamento mais efetivo do coletivo internacional e, segundo, uma melhoria na forma de comunicação que a CUT tem hoje, que é através da página internet e os boletins de InformaCUT, que realmente absorva, digamos, informação da área internacional, que atualmente não está acontecendo. A maioria dos dirigentes sindicais da CUT são petistas, mas houve naquela época que eu trabalhei, houve pouquíssima relação e trabalho em conjunto entre a Secretaria de Relações Internacionais da CUT e do PT. De que eu saiba, continua a mesma coisa. Eu acho que isso é uma perda para ambos, né? A CUT poderia abrir portas para o PT, poderia estar fazendo coisas nas viagens, e vice-versa, quando o PT está viajando, poderia também. Então, onde está o problema? Eu nunca consegui entender. Eles têm muita demanda de trabalho, nós temos muita demanda de trabalho, e isso muitas vezes impede esse fluxo. Eu entendo que é essa a resposta. Agora, eu acho que nós temos tudo a ganhar se, enfim, fazer convergir todo o trabalho internacional. E era essa a pergunta que eu tinha pensado fazer para o Guiba. Na relação dos sindicatos, da CUT e com o partido, há um distanciamento muito grande e que nós precisamos encurtar esse distanciamento. Não só na área de relação internacional, mas na área na área nossa mesmo, de militante, de partido, de diretor. Às vezes, alguns de nós somos dirigentes do partido local, na região, somos dirigentes sindicais, mas com aonde governamos e, às vezes, com o partido, há um distanciamento muito grande. E essa é uma reclamação total de nós, dirigentes sindicais. Às vezes, nós somos ouvidos. Então, nós precisamos encurtar isso, e não só na relação internacional. Qual a ação para impedir a política predatória das multinacionais no ramo químico? Um grande desafio hoje para todos os governos, em todos os níveis, né, que é melhor dizendo, é a questão do desemprego. Né? Que política pode se desenvolver com essa preocupação de geração de emprego? Esse tipo de crise, sobretudo no caso do Brasil, nós temos que olhar dos dois lados. E eu até estou em situação relativamente vantajosa para olhar dos dois lados, porque eu sou paraguaio. Então, um país que se relaciona com o Brasil, como o Brasil se relaciona com os Estados Unidos, mais ou menos, né? Então, a primeira questão que nós temos que ver é que este assunto é um grande desafio do ponto de vista de a essência do sindicato, que é representar a todos os trabalhadores, e não apenas um pedaço. E de ter uma política para todos os trabalhadores. Nós não precisamos, inclusive, ir muito longe, porque poderíamos dizer para a CNM, né, ela deveria representar, na questão da Ford, os gaúchos ou os baianos. Né? De que lado ficou? Né? Então, ou na questão, no ramo do vestuário, onde tem empresas de Rio Grande do Sul, de sapatos saindo, indo para o Nordeste, a Confederação do Vestuário deveria representar os interesses dos nordestinos ou dos gaúchos? Essas propostas não podem ser só do governo. Certo? Precisa envolvimento da sociedade civil organizada, das empresas, dos sindicatos. No tempo que eu trabalhava nos sindicatos químicos ABC, a participação dos sindicatos, principalmente os metalúrgicos, os químicos,
bancários e outros, nos projetos de desenvolvimento, na Câmara de Desenvolvimento, na agência, é muito presente. A gente participava toda semana, tinha discussões sobre como é que vai ficar a petroquímica, a gente estava lá com propostas, etc. E, apesar que a CUT é muito próxima ao gabinete da prefeita, eu não vi nenhum documento, nenhuma proposta de qualquer sindicato da CUT ou da Central, com propostas como vai ser o desenvolvimento. Então, temos assim um problema de ambos os lados. Estou falando de desenvolvimento industrial. Ou seja, o importante aqui é visualizar que são relações de poder e que temos que jogar em todas as pontas. Por isso é muito importante a questão da relação com as bases sociais dos outros países, as relações horizontais entre sindicatos, para colocar de maneira conjunta as reivindicações que têm que ser no plano global, porque hoje esse é um dos grandes nós, que o Guiba colocou a globalização, como responder, e eu coloquei a democracia, ou seja, como responder à globalização com democracia. Também não vai ser só no plano da nação, vamos ter que avançar nas relações internacionais com relações horizontais em todos os planos para poder dar resposta a esse tipo de desafio. Eu fico por aqui e depois poderemos continuar com mais perguntas. Qual é a posição política da CNM em relação aos incentivos fiscais dados pelos estados ou municípios quanto à implantação de empresas multinacionais? O Brasil é uma potência, Latinoamérica, e como potência tem que ser líder nisso. E tem que discutir barreiras, tem que discutir mercado livre, tem que discutir uma série de coisas, impondo a sua proposta. Não é possível que os Estados Unidos, na criação do ALCA, imponha aos 34 países o mercado livre, mas não é livre daqui para lá, quer dizer, é livre de lá para cá. A barreira do aço, a barreira da laranja, a barreira do sapato, que é dos calçados, a barreira de uma série de outras coisas, o frango brasileiro, enfim, uma série de coisas que tem nos Estados Unidos, que é uma barreira de proteção aos americanos, de proteção, superproteção aos americanos e uma abertura total ao nosso país. Então, eu acho que isso tem que ser uma política do governo brasileiro. Nós, da Central Única, temos interesse, obrigação, talvez, de discutirmos isso mais aprofundadamente, mas o governo tem que mudar o eixo da sua, não tem que ser aceitar tudo que vem dos americanos para cá. Então, eu acredito que se nós tivermos um governo, a política será diferente. É claro que não será uma política de enfrentamento total, que ninguém é maluco, mas será uma política de interesses dos produtos brasileiros também. Eu acho assim que se há uma concordância, a nossa aqui, vamos sistematizar aqui todos esses temas, juntar tudo isso, vamos tentar priorizar esse tema do ALCA, até porque se tiver a questão do plebiscito, acho que a gente já tem que sair com uma posição e já divulgando, agradecendo o Centro de Solidariedade por ter apostado nessa ideia, foi assim, esses 2 até junho garantido, mas já estamos em discussão para ver se a gente completa aí esses 8 cursos previstos, que seria o período do nosso mandato, e a gente agradece aí ao Centro de Solidariedade. Paulo. Bem breve, só em nome da Carolyn, que não pôde ficar aqui à tarde, em nome do Centro de Solidariedade, parabenizar o trabalho que foi feito nesses 2 dias, como os companheiros na mesa já fizeram questão de frisar. É um trabalho, de fato, pioneiro, é a primeira vez que uma confederação da CUT está discutindo num processo contínuo a sua política internacional. Então, sem dúvida nenhuma, vocês têm um mérito muito grande de estar fazendo esse trabalho
dessa maneira democrática, coletiva, tentando aprofundar entre vocês e entre os sindicatos de base essa discussão sobre política internacional. E nós, do Centro de Solidariedade, só temos razão para nos orgulhar de estar podendo colaborar com esse trabalho que está sendo feito pela CNQ. Então, parabéns para todos e obrigado pela acolhida. Achamos de fundamental importância esse seminário que está se realizando com a parceria com a CNQ e a AFL-CIOs, numa questão de formação de dirigentes sindicais. Entendemos que nesse momento, agora, entendemos melhor as relações internacionais e as questões do que está envolvendo o mundo nessa questão globalizada, passa a ser por uma questão do trabalhador também estar envolvido e está discutindo o rumo do mundo. Este seminário e demais seminários que virão aí é de fundamental importância e eu acho que, a partir desse momento, nós estaremos mais capacitados a estarmos discutindo essas políticas que são aplicadas no mundo. Portanto, é um intercâmbio interessantíssimo para todos nós, o que vale dizer que nós não vamos resolver o nosso problema sozinho, nós vamos resolver o nosso problema junto com a classe trabalhadora internacional. Primeiro eu quero registrar que já teve um ganho fundamental para o nosso segmento, esse seminário, com essa parceria com o Centro de Solidariedade. Eu acho que os 2 dias deu para a gente aprofundar bastante a nossa interferência referente aos pontos que a gente discutimos e apontou, nós já saímos já com uma agenda marcada para um próximo seminário para aprofundar melhor e discutirmos. Inclusive, o próximo tema já definido é aprofundar a questão da questão do ALCA. Então, acho que o seminário, eu, particularmente como coordenador da confederação, me sinto bastante contemplado, né? E não tenha dúvida, conversando com outros colegas que participou do seminário, todos têm a mesma avaliação. Acho que o seminário cumpriu uma tarefa importantíssima para o nosso segmento. Nós temos muito a ganhar com essa parceria e com essa discussão e preparar nossos dirigentes para esses desafios pela frente.